habilidades técnicas são suficientes para uma carreira de sucesso? Pois bem, a gente vai entender hoje que a inteligência emocional é um grande atributo se a gente quiser ter uma carreira próspera. Muito bem, você está no Conexão Cast, o podcast do projeto Conexão Mulheres Criativas. Eu sou Samela Gomes, executiva de negócios, empreendedora, psicóloga, e estou aqui com a minha parceira, Tanda Macedo. Olá, eu sou Tanda Macedo, cantora e compositora, psicóloga e empreendedora cultural. E também estou aqui hoje muito interessada nesse papo bom de mulheres e negócios. Não é não, Samela? Nossa, imagina para duas psicólogas receber uma convidada para falar sobre inteligência emocional aplicada à carreira. Tudo na vida. Mas antes da gente começar, Tanda tem um recadinho para gente. Queremos agradecer aos nossos patrocinadores, que são os grandes apoiadores, incentivadores dessa iniciativa, né? Governo do Estado, Fundação José Augusto, Programa Câmara Cascudo, a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, Fundação Capitania das Artes, Prefeitura do Natal, Sterbon, Unimed, Consórcio Eldorado, apoiadores Fierne, Instituto de Radiologia, Harmony Harris, O Boticário, Caves Priorato e Empodera Academy. Muito bem. E queremos agradecer aos próximos apoiadores que estão por vir, os novos patrocinadores que certamente estarão aqui conosco. Muito bem, vamos começar. Eu queria dar as boas-vindas à nossa convidada. Ela é doutora, especialista em inteligência emocional e fundadora da Escola da Inteligência, Aline Chacon. Doutora Aline Chacon, seja muito bem-vinda aqui no nosso espaço. Muito, muito, muito obrigada, meninas. Que honra estar aqui ao lado de vocês. Se existe algo que move o meu coração é ver mulheres protagonizando, e eu estou vendo duas aqui na minha frente, então eu estou muito feliz por estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada por você ter aceito, né? Muito bem. Então vamos começar já com tudo, gente. Vamos. A gente quer saber a história desta mulher, que é acadêmica também, Sim. porque vai até o doutorado, Sim. para pensar em inteligência emocional, Sim. para aplicar tudo isso a partir de técnicas para que a gente consiga ter uma maior equidade, mulheres Sim. empoderadas, mulheres melhor preparadas para suas carreiras e para o mercado. Conta aí para a gente como é que é. Conto com muito orgulho. Eu tenho uma história muito marcada pela força do homem dentro de casa. O meu pai sempre foi um homem muito ligado ao patriarcado, aquela coisa, e a minha mãe sempre foi uma mulher mais do lar, aquela mulher mais subserviente. Então eu tenho essa marca na minha história, e eu olhava para aquela situação e eu dizia assim, meu Deus, eu preciso ajudar outras mulheres. Desde muito cedo, eu entendi que eu precisava fazer a diferença na vida de outra mulher. O nosso propósito está sempre na nossa história. Sempre, sempre. Às vezes a gente quer procurar o propósito fora de nós. Tanta gente batendo atrás. Qual é o meu propósito? Qual é o meu propósito? Revisita a sua história. Porque o seu propósito está aqui, ó, debaixo do seu nariz, você ainda não enxergou. É preciso que nós façamos esse movimento de retorno. Quando nós retornamos, nós descobrimos qual é o chamado da nossa vida. E o meu, desde muito cedo, foi esse. Eu quero ajudar mulheres. Só que eu não sabia muito bem como. Eu ainda não tinha isso muito claro. E eu sabia também, por ser de família pobre, que o maior ato de rebeldia que eu podia ter na minha vida era estudar. Eu descobri muito cedo também que se eu precisava ser rebelde em alguma coisa, que eu fosse uma rebelde na educação, no estudo. Tanto é que me tornei uma pedagoga. Formei no chão da escola, vivi grandes experiências com mães, com professoras, com profissionais de apoio, de maneira geral. E eu descobri dentro desse movimento, porque a gente descobre as coisas dentro do movimento. Né? Às vezes a gente está sentado esperando que as coisas aconteçam e elas não vão acontecer se você não se movimentar. Se você não estiver em movimento, você precisa estar em movimento para perceber os sinais. E aí fiz faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado. Só que na minha cabeça eu tinha sido criada para ser funcionária pública. Os meus tios, a minha família, todo mundo dizia assim, eu quero que você tenha estabilidade, né? Não tem essa história? Eu quero que você seja uma mulher que tenha estabilidade financeira. Só que eu não me cabia mais dentro do serviço público.
Eu fui. Sim. Eu sou gestora também de uma escola municipal hoje, gestora pedagógica de uma escola. Só que chegou um momento na minha carreira profissional que eu não me cabia mais só nisso. Eu tinha a minha carne, ela tinha um grande impulso de fazer mais, de contribuir mais, de protagonizar mais. Foi quando eu encontrei o empreendedorismo. Foi quando eu percebi que eu podia ser além daquilo que eu tinha sido criada para ser. Isso é uma grande virada de chave para muita gente que está aqui escutando. Embora você tenha construído até aqui um sentido para você, tenha encontrado um propósito no seu servir até aqui, você não se limita só a isso. Você pode mais, se você quiser. Você pode mais. E foi assim que eu entrei no empreendedorismo e me tornei mentora. Fiz vários cursos na área de autodesenvolvimento, na área de autoconhecimento. E eu recordo na minha história o quanto, quando eu era uma mulher mais jovem, eu tenho 41 anos, lá pela casa dos 20 e pouco, eu sentia uma necessidade tão grande de ter alguém para me apontar um caminho. Eu senti uma necessidade tão grande de dizer, olha, não vai por aqui, sabe? Talvez se você fizer assim é melhor, vai ser mais fácil para você, porque você não vai ter tanta consequência assim, tal e tal. E hoje eu acompanho mulheres exatamente com essa missão, de ajudá-las a apontar um caminho mais seguro dentro da inteligência emocional. Aí foi quando eu encontrei a inteligência, como disse, cara, sempre foi isso aqui que eu quis fazer. Eu sempre quis ajudar as mulheres para que elas agissem de forma mais inteligente, emocionalmente. E aí, por consequência, o servir profissional dela é potencializado. Porque eu não acredito em sucesso profissional sem sucesso emocional. Para mim não faz o menor sentido. E aí, de uma maneira muito providencial, porque eu não acredito em coincidências, eu só acredito na providência. Deus foi muito generoso comigo e foi abrindo muitas portas da pandemia para cá. Eu costumo dizer que a pandemia foi muito importante, porque nós precisamos silenciar. Nós paramos para ouvir a nós mesmas, porque o barulho externo nos consumia pelo ativismo do dia a dia. E aí, dentro da pandemia, eu consegui ouvir essa voz que gritava forte, vai, se lança. E a cada movimento, quanto mais eu me lanço, mais eu sinto que é isso, e mais as portas se abrem. E aí você vai percebendo o quanto era do seu caminho realmente viver isso e contribuir dessa maneira com a sociedade. Eu me sinto uma grande colaboradora da sociedade, porque eu empodero autenticamente as mulheres. Eu não trabalho querendo tirar o lugar de homem nenhum. Porque eu acho que a gente pode e deve e sabe, deve saber que nós temos o nosso lugar. Eu não quero lugar de homem nenhum, eu quero só o meu. Que maravilha! E essa coisa de tomar para si um lugar que já é seu, né? Eu acho isso muito bacana. Quando fala sobre propósito, sobre encontrar-se num caminho que já era seu, você só não estava conectado com essa perspectiva. E aí eu sempre lembro, a gente fez uma palestra agora um tempo desse, umas 2 semanas, e Tanda falando sobre essas raízes, né, que trouxeram ela até onde ela está hoje. E é um chamado, né? Se você não atende, né? É um chamado. E, assim, é muito interessante quando você fala sobre isso, essa coisa da gente revisitar, né, nossa história, porque além da gente revisitar a nossa história e trazer isso para um nível de consciência interessante, a gente também consegue proporcionar isso para outras pessoas, né? Quando você fala dessa questão de revisitar, a Samela também já tinha conversado comigo sobre isso, até quando a gente estava preparando a palestra. E quando a gente fala sobre isso, é muito humano você falar isso, né? Porque as pessoas vão se conectando ali com o que você está dizendo, com o seu exemplo. Então, quando você faz... Às vezes as pessoas estão tão perdidas, né, nesse mundo do negócio, do empreender, que ela... Caramba, a minha resposta está aqui. Tá aqui. Calma, vou fazer esse passeio também para ver se eu me reorganizo, né? E é muito interessante ver você falando isso, que é a prova, assim, concreta de que tem alguma coisa que vai apontar para esse caminho. Aí você pega essa experiência e vai, né, em busca de apontar caminhos para outras pessoas também. Porque eu conheço a dor de não ter um caminho para seguir. Eu visitei essa dor foi minha. Hoje não é mais, mas ela foi. E eu sei o quanto custa. Eu sei o quanto custa você estar perdida. Eu sei. Porque eu lembro muito de Alice no País das Maravilhas, né? Quando o coelho pergunta, ela chega para o coelho e diz, onde esse caminho vai dar? Para que lado eu vou? Aí ele diz, você quer ir para onde?
Ela disse, eu não sei. E se você não sabe, o coelho responde. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. Então, é muito importante nós termos um direcionamento, a gente saber de maneira concreta, interior, aonde eu quero chegar. Porque esse é o primeiro passo. Quando eu sei aonde eu quero chegar, eu trilho um plano para executar, para que esse lugar chegue de fato. Só que quando eu não sei aonde eu quero chegar, eu vou batendo em todas as portas, vou aceitando todas as propostas e vou me perdendo de mim mesma. Exato. Vou me perdendo em essência, vou me perdendo em identidade feminina. O futuro, ele é feminino, porque cada vez mais nós vamos precisar dessa sensibilidade que nós temos. O mercado, a internet, a inteligência artificial está aí com tudo, mas ela não tem a nossa sensibilidade. E daqui a alguns anos vai ser muito latente essa necessidade de ter esse olhar sensível. E se a gente começar a trabalhar agora, hoje, nós vamos protagonizar ainda com mais força no futuro. Não tenho a menor dúvida. E é interessante, eu sou uma pessoa, eu gosto muito de dados, né? Sim. Eu gosto de número, eu gosto de dado para tomar decisões e pensar e fazer reflexões sempre em cima de dados, mais do que em feeling. O feeling, ele complementa, mas eu acho que o dado ele é muito importante. Então, tem alguns dados que são interessantes. Primeiro, se a gente olhar todas as análises de tendência, as mulheres vão ter um crescimento maior em relação aos homens na sua participação no mercado de trabalho, no mundo corporativo, nas posições de liderança, no empreendedorismo. Essa é uma tendência que é mundial e a gente não tem como escapar. Então, as mulheres vão protagonizar mais e vão ter mais espaço quando comparadas aos homens. Então, esse é o primeiro dado. Mas, por outro lado, existem várias pesquisas que falam sobre as mulheres terem baixa autoestima, um índice maior de baixa autoestima em relação aos homens. Inclusive, tem algumas pesquisas que mostram que somente 10% dos homens falam sobre ter alguma baixa autoestima, enquanto 20% das mulheres respondem isso. E a gente tem também um patriarcado, a gente tem uma cultura que promove essa síndrome da impostora, essa baixa autoestima, essa insegurança maior, seja para o mundo dos negócios, seja para a sua própria carreira, se você trabalha num determinado lugar. Então, a gente tem, de um lado, as mulheres vão crescer, isso é fato. Por outro lado, as mulheres com uma sobrecarga, né, muito grande, que faz com que haja uma diminuição do seu próprio potencial. Sim. Então, quando a gente vê esses dois grandes dados, a gente entende o porquê de ser tão importante o desenvolvimento emocional dessas mulheres junto com o desenvolvimento técnico. Perfeito, né? Exatamente. E aí a gente recorda que isso é histórico, né? Essa questão do homem nem cogitar se ele, por exemplo, concorreria a uma promoção ou não, o homem nem cogita isso. Né? É histórico. Tem uma pesquisa do LinkedIn que saiu agora, desculpa a gente interromper, mas eu acho que diz o seguinte: se tem uma vaga e ela pede 10 competências, se o homem tiver 5, ele aplica. Exato. E a mulher só aplica se ela tiver as 10 competências. Sabe por quê? Porque ela foi massacrada emocionalmente pela comparação e pela concorrência. Exato. Isso gera insegurança. Minha gente, esses 2 seis são terríveis. Eles assolam a alma da mulher. A alma da mulher. Historicamente, nós fomos criadas para concorrer uma com a outra. Exato. Então, os espaços eram tão reduzidos que a gente tinha que matar uma para poder sobreviver, para poder pisar no chão. Nós somos culturalmente ensinadas a olhar para outra mulher e fazer cara de nojo. Exato. Nós fomos. Isso. Hoje a gente está começando a construir um levante de mulheres que entendem quem elas são e entendem a sua individualidade. E aqui está a virada de chave incrível para todo mundo que está nos escutando. Quando eu sei quem eu sou, eu entendo o valor que eu tenho, porque eu entendo a minha unicidade. Só eu faço o que eu faço como eu faço. Isso nos reveste de uma autoridade. Isso nos reveste de um poder. Porque uma vez que eu
tenho conhecimento de que só eu vou colocar essa xícara aqui, essa taça aqui, só eu vou organizar, só eu vou fazer desse jeito. Então, isso me reveste de um valor único. E a gente está precisando no mercado de mulheres únicas, de mulheres que parem de seguir, de se comparar uma com as outras e de modelar um comportamento X, Y, Z. Pare de olhar para a outra. Eu costumo dizer assim nos meus treinamentos. Pare de olhar para o lado. Olhe para frente e para o alto. Olhe para frente e para o alto. Porque eu não tenho também nenhuma intenção de não contar com a graça de Deus. Nunca, jamais, em tempo algum. Então, o meu empoderamento não é esse empoderamento onde eu posso tudo, onde eu sei tudo, onde eu consigo tudo. Né? Eu tenho, consciente de quem eu sou, consciente da minha finitude, eu faço tudo baseado naquilo que eu sinto que é do meu caminho e da minha essência. E o que é a nossa essência? É aquela marca única que nós temos dada por Deus quando nos criou. Eu nasci para isso. Eu nasci para aquilo. Nós nascemos, graças a Deus, que nós nos completamos. Deus distribuiu grandes talentos, múltiplos talentos. Eu sou péssima, por exemplo, cantando. Meu Deus, como eu canto mal. Agora, quando eu era jovem, eu queria muito ser cantora. Eu queria muito pegar um microfone, eu subia em cima do sofá lá de casa quando eu era criança. Cantava uma gralha. Cantava. Desafinava do início ao fim. E aí eu descobri que o meu microfone não é cantando. Entende? O palco é outro. O palco é outro, exatamente. Só que eu descobri isso por quê? Porque eu mergulhei em mim mesma, porque eu parei de olhar para o lado. O fato da mulher ao meu lado estar crescendo e sendo bem-sucedida não me anula. Muito pelo contrário. Nós vivemos tanta opressão que deveríamos ter o entendimento de que quando uma mulher vence, todas as mulheres vencem junto com ela. Exatamente. Quando uma mulher vence, a gente coloca um ponto a mais educando a sociedade. Exato. Porque a sociedade, ela precisa ser educada. E aí são homens e mulheres que precisam ser educados. Sem né? dúvida. Porque esse último relatório da ONU mostrou que 90% das pessoas, independentemente do seu gênero, tem preconceito de gênero em relação à mulher. Então é aquela história da mulher que não vota em outra mulher, da mulher que não procura uma profissional mulher, a cara de nojo que você falou, né? Essa coisa da disputa, enfim. E a mulher que não se coloca no lugar da outra mulher. Pois é, que loucura. Acho que é isso. Que loucura. Acho que a gente não se coloca no lugar da outra. E sofre. Sofre. Doutora Aline Chacon, diga-me o seguinte. Digo. Dentro da sua experiência, quais seriam os grandes vilões que você apontaria nesse caminho das mulheres? Eu vou começar por um que eu julgo ser algo muito, muito, muito devastador da identidade da mulher, da autoestima, da autoconfiança, da inteligência emocional, da saúde emocional, da paz no coração. A mulher moderna, ela vive com o coração dividido. E eu vou explicar do que eu estou falando. Ou a mulher moderna está dividida no passado, entre o presente e o passado, ou ela está dividida entre o presente e o futuro. Entre o presente e o passado, a mulher deste tempo moderna, se vive no passado, ela vive marcada pelos traumas, pelos medos, pelas aflições, pelas angústias de toda a história que ela viveu. E isso impede dessa mulher hoje protagonizar, porque ela está desgastada emocionalmente demais para pensar em como fazer a diferença no mundo. Ela está muito presa nela mesma, nas suas dores, nas marcas que ela traz do passado. Seja uma marca de uma traição, seja a marca de um abuso, seja a marca de uma rejeição, seja a marca de uma desilusão de amizade, não sei. Qualquer marca que seja, ela é capaz de gatilhar um trauma tão grande que bloqueia a mulher. E ela não consegue avançar. E aí ela está dividida. Ela está no presente, mas ela está vivendo no passado, com as marcas do passado. Embora nós sejamos a nossa história, mas nós somos a nossa história ressignificada. Nós não somos a nossa história paralisada.
imutável naquele lugar. Nós somos seres que nascemos com a capacidade de ressignificar as nossas dores. Só que nem sempre isso é fácil. Nem sempre fazer isso sozinha é possível. O contrário também acontece, que também traz muita dificuldade para a mulher encontrar o seu caminho autêntico, que é quando essa mulher está no presente, mas deslocada no futuro. E aí vem a ansiedade, aí vem as crises de pânico. Será que eu vou conseguir? Será que isso vai dar certo? Será que eu vou encontrar um amor? Será que o meu emprego vai ser bem sucedido? Será que eu vou conseguir ser mãe? Mas será que eu não vou ter nenhum câncer? Viva o tempo inteiro deslocada. O coração dela está dividido entre o presente e o futuro. E isso é um dos grandes motivos, esse é um dos maiores motivos que impedem a mulher de protagonizar. A mulher ela não consegue dar respostas porque ela está ausente dela mesma. Ela está num lapso temporal. Ela não está aqui. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro. Só que essa conta não fecha, porque ela precisava estar inteira aqui para realizar o que ela precisa realizar. E é por isso que as pessoas começam e não terminam projetos, por exemplo. É por isso que as pessoas abrem e dizem, ai, mas eu procrastino tanto. Porque você está deslocada. Porque quando você sabe o que você tem que fazer, você tem uma sede para realizar aquilo ali. E você vai até o fim. Mas quando você está com o coração dividido, você se perde. Quando a pessoa está no presente, ela tem foco. Ai, mas eu perco o meu foco. Porque você não tem sentido. Você não sabe, você não tem senso de porquê. É uma outra coisa que eu trabalho muito nas minhas mentorias. Qual é o seu senso de porquê? Você faz o que você faz por quê? Isso é muito importante, é a base de qualquer desenvolvimento profissional. É a base de qualquer desenvolvimento profissional. O meu conceito de sucesso, ele é um conceito que vai muito além de ter dinheiro na conta. Seria rasteiro demais acreditar que um homem ou uma mulher tem sucesso só porque ela tem um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, uma conta bancária, vive viajando. Eu acho isso rasteiro demais para a palavra sucesso. A palavra sucesso, para mim, ela vai muito além. Ela não é só isso. Ela é também isso. Mas existe algo que custa muito caro, que é a paz interior. Que é você estar bem com quem você é, com o seu trabalho. Gente, eu detesto essa história de sextou. Eu detesto. Essa conta não fecha. Como é que eu posso deixar para ser feliz só 2 dias e ser infeliz 5 dias? O meu trabalho deve ser a manifestação do meu propósito. Eu devo amar aquilo que eu faço. E se você não ama aquilo que você faz, atenção, revisite a sua história. Volte lá. Porque possivelmente, se você não ama o que você faz, você está perdendo o seu tempo. Está perdendo o tempo de ser feliz. Porque trabalho não é para ser enfadonho, cansativo, chato. Trabalho é para ser uma manifestação do seu propósito no mundo. E isso é um dos grandes motivos da mulher não protagonizar, da mulher não conquistar o seu lugar, o seu espaço, porque ela está sempre dividida, lá e cá. Ninguém ensinou essa mulher a ressignificar a sua história e a ter paciência. Hoje em dia nós vivemos a sociedade líquida, Bauman já diz isso, vivemos uma sociedade líquida onde tudo é imediato. Se demorar mais um pouco, eu não quero mais, aí você desiste. Se demorar mais um pouco, é porque aquela pessoa, não sei o que, eu não gosto mais dela, não vou me relacionar mais com ela. Gente, quando foi que eu tenho a obrigação de lhe responder imediatamente alguma coisa? E isso está num patamar tão nocivo, e essas gerações que vêm, isso me preocupa, porque assim, essas gerações elas não conseguem escutar uma música inteira, elas não conseguem ver um vídeo de mais de 1 minuto e meio, elas não conseguem ler. Livro já era, né? Exato. Então, assim, isso é muito preocupante, né? Porque a internalização de conceitos, a possibilidade de as coisas conseguirem densar, né? Ficarem densas o suficiente para estarem em nós, precisa de tempo, né? Nós não queremos mais refletir. Pois é. Porque refletir dá trabalho. E eu quero tudo muito rápido. Eu quero que a inteligência artificial faça tudo para mim. Eu quero que ela... Desculpa, não será possível. Pois é. Porque você é um ser único.
Como eu disse no início, nós somos seres únicos. Só você pode fazer isso por você. Não tem jeito. E é interessante isso que você falou e que Samela disse, porque quando a gente fica, né, nesse limiar e preso no passado, ou pensando muito no futuro, a gente não curte o processo, né? O processo, o desenvolvimento da coisa, assim, a gente não tá ali inteiro, como você disse. Pequenas vitórias, mas né? a gente não comemora. Não. Gente, onde é que eu tô? E assim, o processo parece que é menos importante, quando na verdade é o mais importante, e a pessoa só foca no resultado, ou enfim, e esquece que ali é o fundamento, né, para que você conquiste tudo. Eu fiquei pensando nisso. E quando as pessoas perguntam por que os índices de depressão e ansiedade têm aumentado tanto? É exatamente por isso. Exato. Porque as pessoas ou estão presas lá atrás nas suas dores e, portanto, elas vão entristecendo ao ponto de chegar a uma paralisia, né, de graus de depressão, ou elas estão ali conectadas com o futuro. Preocupadas demais. Exato. Ansiosas demais. Uma ansiedade. Gente, é disfuncional. Não tem como. Nós não temos como suportar a ansiedade a longo prazo. O corpo não tem. O corpo não suporta. Fisiologicamente, essa conta não fecha de novo. Veja quantas contas não fecham. Exato. É disfuncional. Nós não nascemos para isso. É até pecado se você abrir a boca atualmente e disser assim, ai, tô cansada. Virou pecado. Todo mundo olha assim para você. No mundo de alta performance, dizer que você está cansada, assumir o seu cansaço, é quase um pecado. É um erro gravíssimo, grotesco. Como assim? Você tem que estar produzindo, produza. Não, é disfuncional. Você não vai conseguir, você não vai suportar. O nosso jogo deve ser um jogo a longo prazo. Que essa geração cada vez mais não consegue compreender. Querem tudo na base do hoje, do aqui e do agora. E se perde, adoece. O nosso corpo não tolera. Nós fomos feitos para fazer pausas. E isso é importante que seja dito. Façam pausas. Quando você perceber que está cansada, descanse. Existem mulheres, eu faço atendimentos de mulheres que dizem assim, mas quando eu estou descansando eu fico culpada. Ah, tem muitas. Quando eu me canso, eu fico arrasada porque estou descansando e não consigo descansar porque a minha mente não para. Veja que ponto nós chegamos. Existe aquela mulher que não para nunca, mas vai parar quando a doença chegar. E existe aquela mulher que, quando para, se culpa porque parou. E sofre. E tem uma sobrecarga muito grande com relação às mulheres. Por quê? Porque elas assumem uma inverdade, no sentido de que elas são as únicas responsáveis pela família, pela casa, pela função de cuidado. Né? Elas não dividem isso com ninguém, porque elas aprenderam que é somente delas essa função. E também querem ser produtivas. Então, quando você olha, por exemplo, eu estou falando aqui de maneira muito geral, mas eu via isso muito nas minhas equipes. Eu tinha os homens e as mulheres. Eu sempre fiz muita questão de ter equipes mistas, metade mesmo e tal. Então, eu tinha lá eu tinha a minha diretora de operações, que via prédio, era engenheira civil, fantástica e tal, e mãe, né? Sendo mãe ali naquele processo. Então, ela tinha uma sobrecarga imensa em relação aos seus pares homens, porque ela estava o tempo inteiro pensando na produtividade ali do trabalho. Porque eu tenho isso, tenho que entregar aquilo, tenho que entregar aquela planilha, tenho que ver, não sei o que, para lá. E também... Aí eu tenho que cuidar da menina, porque não sei o quê, porque eu tenho que cuidar da casa, meu marido, como tá, e não sei o quê, aquela coisa toda. Então, tem uma culpabilização, né? Que quando você olha, por exemplo, eu olhava os meus diretores homens, eles se preocupavam em produzir. E depois chegar em casa e dizer assim, ó, tô muito cansado, trabalhei demais, agora eu quero relaxar, vou tomar minha cerveja e vou assistir meu futebol. Então, assim, claro que eu tô falando de uma maneira caricata, mas ela é mais ou menos assim que acontece. Então, as mulheres, elas são muito mais propensas às crises de ansiedade, à depressão, uma série de outras doenças. E por isso doenças psicossomáticas. Que falar para mulheres é algo que mexe muito com as minhas emoções. Eu encontro muito sentido em falar para mulheres, porque eu sei o quanto elas precisam ouvir. E a gente precisa falar sobre relacionamentos também. Nós precisamos fazer com que os homens entendam que a mulher de hoje não é a mulher mãe, não é a mulher da época que ele era filho. Aquela mulher mãe dele, hoje, é um outro formato. Aquela avó que ele tinha. Ele não pode querer reproduzir, por exemplo, hoje, o perfil da relação do pai e da mãe dele.
Porque os tempos mudaram, as mulheres estão diferentes, as respostas que a mulher está dando ao mercado são outras respostas e nós precisamos falar sobre isso. Exato. Relacionamento, ensinar homens e mulheres a se relacionarem a partir da ótica deste tempo. Exato. Deste tempo. E é difícil, eu sei que é difícil a gente se despir dessa, né, de todas essas raízes que trouxeram a gente, difícil. Né? Tipo assim, essa mulher que ela nutre todo mundo, que ela cuida de todos. Então, livrar-se dessas culpas, eu acho que, de fato, assim, é o primeiro passo. E não tem como fazer isso se não tiver essa jornada de autoconhecimento. Não tem. Porque a sua dor, apesar de vivermos todas com dores muito semelhantes culturalmente, mas é óbvio que a sua história de vida é única. Exato. Então, a sua dor, inclusive na intensidade que você sentiu, quando você sentiu, etc., ela não pode ser comparada à dor de uma outra mulher. Né? Exatamente. Esse processo é um processo muito Quando único. você fala de se livrar dessa culpa e se livrar dos julgamentos também, né? Porque, assim, às vezes a gente tá nesse processo, assim, de se livrar e tudo, mas... Tudo desmorona. Tudo desmorona mesmo. Você tá fazendo algo que... deixou sua filha com quem? Assim, quando você tá desenvolvendo, né? Deixou Por quê? E aí, quem tá cuidando da sua casa? Assim, as pessoas... E quando a gente se livra desse julgamento, a gente não se livre, importa, né? não livre. tem... Eu tenho uma assim, filha com 16 anos e um filho com 13. E aí, assim, foi difícil. Foi difícil. Teve uma época que eu tive que abrir mão de tudo para poder cuidar deles. Não me arrependo. Foi uma época que eu colhi grandes frutos. Mas eu acho que a gente precisa bancar as nossas escolhas. Né? Se você é uma mulher que quer cuidar da casa e cuidar do marido, você tem esse direito. Se você quer ser mãe exclusivamente, você tem esse direito. Mas se você está disposta a entrar no mercado de trabalho, você precisa contar com a sua família, porque é um projeto familiar. Não adianta só você querer ir, porque você vai precisar da ajuda do seu esposo, você vai precisar da colaboração dos seus filhos também. Né? Então, é preciso que toda a família tenha esse entendimento. A minha mãe deseja, ela pode, então vamos nos organizar para que isso se efetive da melhor maneira possível. Só que aí, às vezes, as mulheres, elas não conseguem ter esse nível, porque elas estão tão feridas, que eu não quero saber, eu vou fazer assim, não sei o quê, sabe? Já é um outro lugar que a gente precisa desconfigurar essa força masculina na mulher desordenada, sabe? Ai, tanta coisa que a gente tem para falar. Nossa, eu acho que, não somente pelo tema, mas eu acho que as questões que a gente está falando aqui, elas vão muito em encontro com tudo aquilo que a gente acredita e o motivo pelo qual a gente, inclusive, começou, né, o Conexão. Foi. A gente entendia que essas mulheres, elas precisavam ficar mais fortalecidas. Perfeito. Que não existe sucesso sem essa ideia de bem-estar, né? E de busca pelo equilíbrio. O equilíbrio completo é uma utopia, mas que a gente esteja ali naquele balanço que o saldo seja positivo, né? Isso. Mas a gente queria... Nosso tempo ali terminou, mas, Aline, foi maravilhoso ter você aqui. Porque eu acho que você representa o âmago do que esse projeto acredita. Que muito gratidão. Obrigada, viu? Muito obrigada, eu que agradeço de coração. Foi maravilhoso. Passou tão rápido que a gente nem percebeu. Não é? Muito obrigada. Muito obrigada, Aline. Maria, suas palavras cheias de força aí inspiram a gente e todas as mulheres que estão nos assistindo agora. Muito bem. Obrigada. Nada. Tchau, gente. Tchau, tchau.